Olá pessoal, eu quero imensamente agradecer vocês pela aquisição desse curso. Espero que vocês tirem bastante proveito, que vocês vendam bastante e que façam também para a família. Afinal, esses bolos são conhecidos como bolo da vovó, bolo de cafeteria, relembra bastante o passado, né? Aquele cheirinho de bolo pela casa. Então tirem bastante proveito desse curso, tá bom? A gente vai começar fazendo um bolo de fubá. Esse bolo de fubá, ele rende um bolão, na verdade, né? Um bolo na assadeira número 28, isso vai estar escrito na apostila de vocês. Mas assim, não é uma regra. Todos os bolos a gente pode fazer de variados tamanhos, isso é super importante. A gente respeitar, né, o tamanho local, ou seja, assim, qual o tamanho praticado no meu bairro? Porque muitas vezes um bolo desse tamanho é um exagero para uma família e eles preferem bolinhos menores. Então essa receita a gente divide em duas assadeiras. E muitas vezes um pequenininho para uma família nem adianta, eles preferem um bolão. Então a gente vai assar de acordo com a necessidade, né? A gente pode criar um padrão, colocar bolinhos assim na nossa região, mas também mostrar que a gente pode atender em bolos maiores, tudo bem? A gente vai iniciar com esse bolo batendo as claras. Não é uma regra usar batedeira ou usar liquidificador. É importante respeitar o que a receita precisa, o que a receita pede. Existem 500 milhões de receitas de bolo de fubá, mas cada bolo tem a sua necessidade. Essa, por exemplo, a gente vai iniciar batendo as claras, né? Que é uma necessidade da massa, tá? Vamos reservar essas claras e depois a gente dá sequência no bolo, tá bom? Esse bolo a gente pode fazer só de fubá, fubá com goiabada, fubá com erva doce. Dá pra gente brincar bastante aí com os sabores dessa mesma massa. Então vamos lá. É importantíssimo que os ovos estejam sem gelo, tá? Isso faz com que ele ganhe mais leveza, né? E essa leveza é super importante. Então vamos bater as claras. Essa batedeira é uma planetária, né? Da água, uma batedeira de fácil acesso. Dá pra bater na batedeirinha normal também, mas é que a planetária a gente ganha mais tempo, ela é mais indicada. Mas inicie com a assadeira que vocês têm e depois, quando der, compre uma planetária, uma KitchenAid, enfim, toda a necessidade de vocês. Mas para esses bolos a gente trabalha bastante com o liquidificador, né? A maioria dos bolos são bem liquidificador, tá? Então aqui a gente já está quase chegando no ponto, eu vou mostrar para vocês já já. E a gente vai reservar essa clara e vai dar sequência nos demais ingredientes, tá? Aqui eu tenho chamado mise-en-place, que significa pré-prepare, né? Então é importante a gente já deixar tudo separadinho para facilitar a nossa vida e não correr risco. A gente, na hora de fazer a massa, perceber, por exemplo, que não tem fermento em casa, né? E aí põe a massa toda a ferver. Então já separa tudo, se perceber que está faltando, corre lá e compra, para depois não ter problema nenhum, tá bom? Esses mesmos bolos a gente consegue trabalhar em marmitinha, que é super prático. Essas marmitinhas a gente consegue vender no dia a dia dentro das empresas, né? 10 horas da manhã as pessoas estão loucas para comer um doce. Então as marmitinhas são uma excelente pedida, tá bom? Durante o curso eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca a massa nas marmitinhas para assar, tudo bem? Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Prestar atenção, a gente já tem aqui, ó, a clara em neve, tá? Vamos reservar essa clara, a gente dá sequência nos demais ingredientes. Então, lembrando que não é toda a massa de fubá que vai pedir para vocês a clara em neve, tá? Mas se ela pedir, é importantíssimo a gente respeitar essa necessidade da massa. Clara em neve. Bem firminha. E aqui, ó, na batedeira, não precisa nem lavar, a gente vai colocar para bater as gemas, tá? Que tá reservadinho aqui. O açúcar, né? Se eu bater só a gema e o açúcar, o que acaba acontecendo? Vai ficar meio que uma farofa, ela acaba não batendo tudo, né? Então a gente já pode colocar junto o leite e o óleo. Pode ser qualquer leite, tá? Leite integral,
semidesnatado, desnatado, o leite que vocês têm em casa. Comercialmente falando, a gente acaba usando o integral, até por questão de custo. Vamos lá um pouquinho por uns 3, 4 minutos, né? Depois que estiver bem batidinho, a gente vai misturar a farinha de trigo e o fubá, tá? Então aqui eu tenho a farinha e o fubá, ó. Farinha e fubá, tá? Para dar um equilíbrio na massa. Aqui também eu tenho erva doce. A erva doce é um temperinho. Muitas pessoas gostam no bolo de fubá, tem pessoas que já não gostam, tá? Então essa massa eu posso fazer só bolo de fubá. Posso colocar erva doce, aí eu já vou ter um bolo de fubá com erva doce, né? Depois a gente vai colocar goiabada, tá? Porque a gente tem uma quantidade de goiabada, 200 gramas, envolvidas na farinha de trigo, tá bom? E por último, o fermento e a clara. Vamos misturar já fora da batedeira e colocar na assadeira, tudo bem? É importante quando a gente vai trabalhar com esses bolos, montar grupinhos de WhatsApp, divulgar entre o condomínio, entre a vizinhança, né? Principalmente nesse tempinho de inverno, de outono, inverno. Apesar que esses bolos são vendidos assim o ano inteiro, né? Justamente porque relembra passado, é o simples, mas é um simples que, né, traz união para a família, aquele gostinho de quero mais. Então a gente vende bem esse bolo o ano inteiro, tirem proveito. Mas agora, em especial nesse tempinho de inverno, vende muito mais, tá bom? É importante bater esse tempinho, velocidade máxima da batedeira, justamente para não correr risco nenhum de ficar com cheiro de ovo, porque é bastante desagradável. E aí vocês vão postando depois no grupo pra gente dúvidas, né? Isso aqui é um mês aí para esclarecer dúvidas, quer ver o bolo de vocês, como é que tá se saindo, o que está acontecendo, né? Eu vou estar acompanhando vocês ao longo de um mês aí, para que vocês consigam realmente tirar bastante proveito desse curso, tá? São receitas que vocês vão guardar pro resto da vida, né? Mas comercialmente falando, dá pra gente brincar bastante. Bolo, às vezes as pessoas me perguntam, Elaine, por que o meu bolo afunda? O que acontece? Ele murcha, né? A receita da apostila de vocês, a maioria está em gramas. Mas mesmo a receita que está devidamente pesada, é importante a gente trabalhar com a sensibilidade, né? Bater uma massa, misturar, sentir o ponto dessa massa. No dia que ela tiver uma alteração climática, por exemplo, a gente saber corrigir. Porque o clima interfere bastante em produtos farináceos. E aí a gente vai misturar, percebeu que a massa está muito mole, por exemplo, põe mais um pouquinho de fubá ou de farinha. Está muito firme, coloca um pouquinho de leite. É importante ter sempre o mesmo ponto. E aí levar para o forno, né? Gera muita dúvida também em relação à temperatura de forno. A gente fala mais ou menos 200 graus, né? Mas não tem um tempo certo. É importante a gente estar acompanhando o nosso forno. Tem forno que leva 40, 50 minutos, tem forno que leva 1 hora e pouquinho. Então vamos colocar o nosso primeiro bolo, ficar acompanhando o processo, para a gente pegar a manha do nosso forno, tá bom? Vamos dar uma paradinha. Já tá bem clarinho, ó, a nossa massa. Então a gente já vai aqui colocar a nossa farinha e o fubá. Vamos ligar a batedeira devagarzinho agora, porque senão ela vai jogar, né?
cola para todo lado. Conforme ela vai evangelizando, a gente aumenta a velocidade. Agora a gente deixa bater aqui uns 4, 5 minutinhos, tá? Mas é importante a gente dar uma olhadinha, porque a planetária costuma bater sempre só no meio. E ela deixa a massa na lateral, tá bom? Manter tudo limpinho, lavando sempre, né? Porque senão depois a gente termina o trabalho, é uma pia imensa de louça, né? Então vamos manter a organização acima de tudo limpinho. Aqui é importante, eu untei essa assadeira. Esses bolos, gente, eles são conhecidos pelo furo central. Mas se você for fazer para casa, não tem problema nenhum assar com uma assadeira normal. Uma assadeira 25 de diâmetro, então a número 2 se for retangular, tá? Mas comercialmente falando, existe, né, essa regrinha da gente assar em forma de furo central. Eu enfarinhei, passei manteiga e farinha de trigo. Eu prefiro porque é o nosso spray desmoldante, tá? Esse daqui é um spray para untar, só que particularmente eu prefiro para coisas mais delicadinhas, tipo pão de mel, né? Para bolo, para mim, melhor desmoldante ainda é a margarina e a farinha de trigo, tá bom? Ó, vamos dar uma paradinha aqui só pra gente limpar o bolo dessa batedeira, porque tem farinha aqui pelos cantinhos. Massa, é uma massa volumosa, porém uma massa pesada. O que vai dar leveza depois nessa massa é justamente a farinha, tá bom? Vamos bater. Façam em casa, coloquem já de imediato à venda. O mercado está carente de bolo fresquinho, né? Trabalhem sempre com bolo bem fresquinho, tirou do forno, tirou um pouquinho, já entrega para o cliente. Esses bolos duram em média 4 dias, dependendo do clima. Se tiver muito calor, 2 dias só, né? Mas no inverno, tranquilamente, 4, 5 dias, tá? Mas vamos entregar para o cliente sempre fresquinho, tá bom? Porque justamente remete à história da vovó, né? Fazer sempre aquele bolo fresquinho. Antigamente não tinha freezer, né? Então era tudo muito fresco. Isso que traz saudade pra gente, não é verdade? Agora a gente desliga a batedeira. Nós não vamos mais utilizar a batedeira, tá? Agora o processo vai ser todo manual. Ó, a gente vai tirar a batedeira aqui, deixar aqui no cantinho. Vamos colocar clara e neve. Com o auxílio do fouet, que é esse batedorzinho aqui, ó, a gente vai tá misturando para ganhar essa leveza que a gente precisa, tá? Essa leveza, olha, é super importante. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto certinho. Aqui não precisa ter medo, tá, gente? Ah, eu preciso misturar com delicadeza. Na nossa mão já se refere a delicadeza. Se a gente voltar para a batedeira, a agressividade do batimento da batedeira faz perder, né, essa leveza, tá? Então a gente tem uma massa aqui bem bonita. E aqui a gente vai colocar o fermento. Gosta de erva doce? Coloca uma colher, mais ou menos. Se não gosta, não precisa. Você pode divulgar para os seus clientes, né? Bolo de fubá e fubá com erva doce. Aí é o gosto dele. Porque é muito importante a gente respeitar o gosto do nosso cliente. Senão ele vai ter que comer só o que a gente gosta e aí fica bastante complicado, né? Vamos colocar agora na assadeira. Tá vendo? Textura de uma massa bem cremosa, ó.
Aqui nós vamos colocar a goiabada. A goiabada, gente, é importante lembrar que é a gosto, tá? Então, a gente vai colocar a quantidade que a gente quiser. E aí, eu posso colocar... Aqui a gente tá colocando, em média, 200 gramas de goiabada. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui, que já tá bagunçado. A gente terminar de colocar essa goiabada, a gente mandar esse bolo pro forno, ó. Tá vendo? O que faz a goiabada descer? É o tamanho dos ovos, tá? A gente pede ovos de 50 gramas, então a receita tá aí pesadinha, tá? Mas o que acontece? Se essa massa ficar bem levinha, a goiabada vai descer. Por isso que a gente passa na farinha, porque se ela descer, ela não fica toda grudada lá embaixo, né? Então não é porque eu passei na farinha que ela não vai descer. Ela não vai descer se essa massa estiver um pouquinho mais firme, mas se ela estiver levinha, ele acaba descendo, tá? Mas não tem problema nenhum, vai estar goiabada no bolo do mesmo jeito. Aqui eu poderia também colocar um pão X, aqui eu poderia colocar um parmesão, né? E agora a gente vai mandar pro forno, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai mandar pro forno, tá vendo? Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai fazer outro bolo. Agora a gente vai fazer o bolo de cenoura, tá? Em média, 45 minutos de forno, tá bom? Até já já.